cair, né? Senão vai ser mais um para cair. Boa noite, gente. Boa noite. Acho que não precisa. Não precisa, né? Apesar de eu falar alto, né? Acho que vai precisar. Bom, vamos lá. Quem foi Paulo? Quem foi Paulo? Todos já ouviram falar de Paulo no Evangelho, né? Novo Testamento, correto? Beleza. Então, vamos lá. Vou colocar esse mapa aqui para vocês. Dá uma olhadinha nesse mapa. Esses risquinhos aí, gente, são todas as viagens missionárias de Paulo. Tem uma que vai, outra que volta, uma que vai de cor diferente, que vai para lá, que vai para cá. Olha o tanto de viagem que ele fez. Tá? Então, se a gente olhar esse mapa, se a gente simplesmente só pegar esse mapa e olhar esse mapa, a gente já fala quem foi Paulo. Isso aqui tá ruim, Marcos. Vou tirar aqui. Tá ruim. Tá me incomodando. Aí a gente já toma aqui a decisão. Poxa, Paulo foi um missionário. Olha as viagens que ele fez. Bom, historiadores dizem que Paulo andou, viajou, caminhou, do jeito que você achar melhor, 20.000 quilômetros. Gente, naquela época não tinha trem, não tinha carro, não tinha nada, era a pé ou a cavalo. E como ele era um missionário, ele não tinha dinheiro, então era a pé. Agora, imagina você fazer toda essa trajetória. É claro, foram em 30 anos de missionário que ele foi. Quando ele se converteu, foram 30 anos essas missões aí. Mas é muita coisa, não é? Muito. Pois então. Então, só se a gente olhar aí, a gente já decide ali quem foi Paulo, né? Um missionário, né? Foi um missionário. Deixa eu pôr aqui, quer ver? Ele foi um herói do Evangelho, um missionário, percorreu mais de 20.000 quilômetros, pregando, abrindo igrejas. Em toda parte que ele parava, ele tentava abrir uma igreja. E ali, aí outra, os livros do Evangelho são 27 ao total. Ele tem 13. Então, ele foi um cara bem importante, né, pra gente. Bem importante. Tá. Entre essas 13 está ali Hebreus, Cartas aos Coríntios, Carta 1ª, Carta 2ª, Romanos, Carta a Timóteo. Todas essas cartas aí foram de Paulo. Então, 13 das 27 eram de Paulo. Olha a importância dele. Então, só da gente falar isso aí, a gente já fala assim, poxa, Paulo foi excepcional, bacana, bonzinho, gente fina, né? Mas não foi bem assim, né? Mas eu vou começar pelo final de tudo, que foi a carta que ele escreveu a Timóteo, a quem ele considerava seu filho. Ele conheceu Timóteo em uma das suas missões, e Timóteo tinha apenas 13 anos, e ele adotou Timóteo como filho. Então, eu vou começar pelo final, da última carta dele, quando ele estava à beira de ser degolado. Ele estava no corredor da morte, vamos dizer assim, esperando o martírio. Então, eu vou ler a carta para ele. Vou ler não, vou pôr aqui para vocês, que vocês... Essa foi a última carta que ele escreveu, tá? Aí é carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, de 6 a 18. Ele diz assim, todo mundo conhece essa partezinha aqui. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Ele estava escrevendo essa carta a Timóteo, pedindo a Timóteo que viesse, porque ele já estava com os dias contados.
Aí ele vira e fala, porque Demas, era uma outra pessoa, me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente, que era uma outra pessoa, foi para Galácia. Tito, para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico, não consigo falar esse nome, a Efésio. E continua, já está terminando, gente. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre aqui foi uma pessoa que deu muito trabalho para ele lá. Está baixo? Está alto, gente? Tá. O Alexandre, o latoeiro, foi uma pessoa que deu muito trabalho para ele, foi muito cruel com ele, tá? E aqui ele fala que Deus pague, faça com ele o que for necessário fazer. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que, por mim, fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. A última, e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Isso aí, gente, foi a última carta que ele escreveu. Depois disso ele não escreveu mais nada, porque logo depois ele foi degolar. Então, a gente vendo isso aí, o que a gente olha? Peraí, eu não sei se eu ponho o óculos, eu tiro o óculos, porque eu não enxergo, então não posso tirar, né? Não dá para tirar, né? Deixa eu falar, viu? Então, vamos lá. Aí a gente vê essa carta, correto? Ele no final, finalmente. Aí a gente vira e fala assim, poxa, Paulo, bacana, né? Trabalhou, missionário, né? Fez um monte de coisa, já está prestes a ir para o corredor da morte, beleza. Mas e quem foi Paulo antes dele ser Paulo? Quem foi Saulo? Né? Teve o Saulo antes de Paulo. E aí é que está a outra parte. Saulo. Que o Paulo foi a transformação de Saulo. Mas agora nós vamos ver quem foi Saulo. Que teve o bom, o duo, né? Tem o duo aí. Então vamos lá. Aí, Saulo, um cara... Isso aqui, gente, eu tirei tudo do Evangelho. Não tirei de lugar nenhum, não inventei, está no Evangelho. Paulo escrevia as cartas para o próprio punho, ou punho de Silas, de Timóteo, de Lucas, mas era todo ele escrevendo para os outros, as outras cidades, para quem ele queria encontrar. Então, a carta aos Filipenses, aí ele mesmo escreve falando dele. Circuncisado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele já está falando quem foi ele, Saulo. Depois ele vem, Atos, capítulo 22. Que ele nasceu em Tarso. Gente, ali é Tarso, viu? Não é Tardo não, viu? É Tarso. Tarso da Cilícia, então era cidadão romano por direito de nascimento. Ele tinha o direito, ele era judeu, mas ele tinha o direito de ter a cidadania romana também, tá? Porque ele nasceu em Tarso. Né? Depois vem outro, ele falando dele mesmo, Saulo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e os encerrava na prisão. Persegui este caminho até a morte. Este caminho aí era a igreja Caminho,
que tinha de Simão Pedro, que atendia toda a população pobre de Jerusalém, prendendo e metendo em prisões tanto homens quanto mulheres. Este era Saulo, gente. Perverso, né? Se a gente for olhar este aí, o que a gente pode dizer desse Saulo? Cara ruim, né? Cara mau. Pegava todo mundo, matava todo mundo. Então ele tinha duas personalidades. A primeira antes da transformação e depois a outra. Ainda tem mais aqui, ó. É muita coisa que ele fala dele mesmo. Falando simplesmente que ele era perverso. Então aí a gente fica imaginando. Aqui ele fala, eu não vou ler tudo porque senão a gente vai ficar lendo muito tempo e eu tô com medo de passar, tá? Ele fala só assim, ó, e havendo recebido o poder das princípios sacerdotes, encerrei muitos santos nas prisões. E quando os matava, dava meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Essas cidades estranhas foi quando ele foi para Damasco. Era uma cidade estranha que não era da região dele. Mas ele pediu autorização para ir para Damasco, para pegar alguém lá, né? Então, se a gente for ver hoje, Saulo, o que Saulo era? Ele era um serial killer, não era? Era um serial killer. O homem saía matando todo mundo que era da igreja do caminho. Ah, você é da igreja do caminho? Ah, vem cá, vamos te puxar aqui, vamos embora, e você vai para a prisão. E aquela época, gente, não era nada bonitinho, não. Quando eles tinham a pena de morte, era por apedrejamento. Eles quebravam primeiro as pernas e os braços, para depois quebrar o resto do corpo e a cabeça, para a pessoa sofrer bastante. Então, era perverso. Ele era um verdadeiro serial killer, correto? Bem mal, né? Mas tudo tem a transformação, gente. Aí vamos lá. Aí vem a conversão de Saulo. Aí todo mundo conhece aquela parte da Bíblia. Vou mostrar aqui também que está em Atos. Ele mesmo fala que ele foi para Damasco, perseguir alguém, e chegou lá, viu Jesus. Tá tudo na Bíblia, não estou tirando nada que não é da Bíblia. Aí vem aí, conversão de Paulo. Aí ele fala, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco. Foi autorização porque não estava na jurisdição dele. Ele queria ir para além. Então ele foi para as sinagogas a fim de que encontrasse alguns daquela seita. Porque quem era do caminho era uma seita. Estava negando a lei mosaica. Porque eles achavam que Jesus era o Messias. E para os judeus, Jesus não era o Messias porque Jesus morreu na cruz. E se ele morreu junto com os assassinos, ele não era o rei, ele não era um rei, né? Então, e aí ele continua, indo no caminho, aconteceu que quando chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E diz-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Até aí, eu tirei tudo da Bíblia. Nada mais, nada menos do que da Bíblia. Então, aí, mostra que ele perseguia, que ele matava, que ele foi para Damasco. Chegou em Damasco, Saulo encontrou Jesus, ele caiu do cavalo, viu a visão, e dali, ainda tem mais um pedacinho que ele está em Atos, que ele fala assim... Não sei se eu coloquei aí, mas enfim. E aí ele sai dali, vai para a cidade de Damasco, com um dos seus
rapazes que estavam com ele, que estava uma turma de a cavalo, que era para buscar os malfeitores, né? Então, tá aí, ó. Aí ele sai, ele vai, chega em Damasco, chega em Damasco, ele vai procurar um amigo. O amigo que não quis falar com ele, falou que, pelo amor de Deus, tira esse homem daqui que eu não quero falar com ele, que ele tá louco, Aí ele foi para um lugar para se descansar, né? Uma estadia bem baratinha, que foi indicado para ele ir na rua direita. Ele foi. Chegou lá, ele ficou lá 3 dias, sem comer e sem beber, só chorando e pensando na vida dele, o que ele tinha feito, o que ele viu. E neste momento que ele sai, aí esses detalhes agora que eu vou falar, já não é mais da Bíblia, porque na Bíblia fala assim, ele fala tudo curto, claro e específico. Mas no livro Paulo e Estevão, lá tem as falas minuciosas de tudo. Uma página, você chora, é maravilhoso. Então, pelo livro Paulo e Estevão, agora eu vou falar sobre a conversão de Saulo, que ainda é Saulo. Ele não muda de nome quando ele vê Jesus. A mudança de nome ainda decorre depois de muito tempo. Então, ele continua, ele fica nessa estabaria, né, que eles falavam, ficou lá. Aí veio quem? Que Jesus mandou? Ananias, que foi a pessoa que ele foi atrás para pegar e levar para a prisão em Jerusalém. Vem Ananias, isso tudo está no livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel, tá? E lá vem com detalhes, que já na Bíblia já não conta esses detalhes. Ele é bem sucinto. E aí ele vem, conversa com ele, chega e fala, aqui, Jesus me mandou aqui. Inclusive, Ananias, quando recebe Jesus, foi Jesus falar com Ananias, você vai lá na rua direita, naquela estabaria, e dá a visão para o Saulo que está lá. Aí ele virou e falou assim, mas peraí, aquele Saulo que persegue todo mundo, mas ele vai me pegar. Não preocupe, vai lá e faz. Ele foi. Chegou lá e ele fez. Paulo ficou encantado. Aí a transformação de Paulo já começa quando ele cai do cavalo, que ele já chega para um dos soldados dele e fala assim, eu agora não sou mais o seu dono, eu agora sou seu servo. E Paulo era orgulhoso, ele nunca falaria isso para ninguém. Ele falou isso com o rapaz que estava com ele, que era um dos soldados. Enfim, Paulo volta a enxergar, fica com Ananias dias conversando a respeito de Jesus. Ananias tem uns pergaminhos de Levi, passa para ele lê tudo que tem ali. Fica encantado com Jesus. E aí o que ele faz? Fala assim, vou lá na sinagoga falar com aquele povo todo lá, que eles estão todos errados. Que Jesus é o cara. Não, eles estão errados. Jesus é o Messias. Aí Ananias falou, não vai. Fica quieto, não vai. Ele, não, eu vou. E foi. Chegou lá, foi taxado como louco. Estava louco, porque ele tinha uma reputação. Ele era um soldado dentro do judaísmo, ele era super top. Então ele virou e falou, poxa, os caras olhavam para ele e falavam assim, esse cara tá louco, coitado. Aí um dos senhores da lei lá da sinagoga passou por ele e falou assim, gente, não façam nada com ele, porque ele tá louco, dá um tempo para ele. E todo mundo saiu, ele ficou lá na rua chorando e pensando, o que eu fiz? Bom, ele não satisfeito, ele falou, e agora, o que eu faço? Ananias falou assim, eu acho que você tem que sair daqui, porque tá todo mundo com raiva de você. Aí ele falou, então eu vou atrás do Gamaliel. Gamaliel foi o mestre que ensinou ele tudo sobre o judaísmo. Desde criança, era um mestre, era o melhor, era o top de Jerusalém. E ele já tinha aposentado, e ele foi atrás dele, na casinha dele, que ele estava morando perto ali de Damasco, num lugarzinho pequeno. Aí Gamaliel ficou muito feliz com ele, falou, maravilha, os dois conversaram muito, falaram sobre Jesus. Ele entregou os pergaminhos que ele tinha, que Simão Pedro passou para ele, que o próprio Simão Pedro tinha passado para Gamaliel, que tinha também se convertido
no caminho, que chamava Caminho, não era cristão ainda, era Caminho. Enfim, Paulo ficou com Gamaliel e ele falou assim, olha, você não pode ficar aqui em casa não, mas eu tenho meu irmão que mora na Arábia. E você fica lá com ele um tempo até você pôr suas ideias e pensar o que você vai fazer. Ele, eu topo. Foi para Palmita, que era a cidade, e ali ficou alguns anos. Fazendo o quê? Trabalhando. Voltou a ser artesão e fazendo trabalhos manuais, com couro, chinelo, sandálias, e ficou ali durante muitos anos. 3, 4 anos, ninguém tem ao certo quantos anos. Ele desce, volta para Damasco. Chega em Damasco, Ananias fala, não é bom você ficar aqui, porque tinha um mandado de prisão para ele. Porque ele tinha renegado Moisés e falado que era agora do caminho. Vamos embora. Aí ele fala, então vou para Jerusalém conversar com Simão. Foi para Jerusalém. Chegou lá, Simão falou, aqui também não dá para você ficar, porque já tem um pedido aqui para você ser preso. Aí ele falou, então para onde que eu vou? Pensou, conversaram muito. Simão era um cara muito sensato, né? Simão conversou com ele, entregou ele, os pergaminhos, ele ficou lá 1 mês, mais ou menos. Chegaram à conclusão, ele falou, vou para Tarso, a minha cidade natal. Chega em Tarso, sua família não queria saber mais dele. Por quê? A mãe morreu de desgosto, a irmã teve que mudar da cidade, e o pai ficou lá, acabado, pobre, não com muito recursos. E o pai virou e falou, eu não quero você aqui, quero que você vá embora. Ele saiu dali arrasado, chorando, humilhado pelo pai, mas ele falou, eu tenho resignação e eu vou continuar. Isso era Paulo, gente, que ainda era Saulo, mas já tinha se transformado, mas estava usando o nome de Saulo. Ele não quis trocar o nome ainda, porque ele falou que ele tinha que usar o nome para ele entender o que ele tinha feito para as pessoas. Então ele queria continuar usando o nome de Saulo, para ele relembrar o que ele fez. Enfim, continuou. Ele foi, nessa mesma noite que ele conversou com o pai, e o pai falou que não queria saber mais dele, ele foi dormir, ao relento, porque não tinha uma estabaria, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ele foi dormir. Então ele foi dormir e sonhou com Abigail e Estevão. Abriram uma chave. Abigail era a noiva dele, que não é mencionada no Evangelho, não é mencionada, mas no livro Paulo e Estevão, ela é mencionada como a noiva de Saulo, tá? Então, e ela tinha um irmão que chamava Gesiel, que ficou sendo escravo, porque naquela época, se você não atendia os romanos, eles te vendiam como escravos. Então, o irmão dela foi vendido como escravo e ele sumiu. Só que ele trocou de nome porque ele virou cristão. Ele trocou de nome como Estevão. E ela não sabia. Um dia, Saulo já tinha dado mandato de prisão para ele e ele ia ser apedrejado em praça pública. Então, ele convida a noiva para assistir o espetáculo, porque era um espetáculo da semana. Aí ela falou, não, eu não gosto, então eu só vou no finalzinho. Só que quando ela chega no finalzinho, ela vê que é o irmão dela. Aí ela entra em pânico. Mas ela era uma alma boa, ela era um espírito iluminado. Aí o que ela faz? Ela chega para o Gesiel e os dois conversam ali. E coisa mais linda, gente, no livro, quem puder leia. O Gesiel, que é Estevão, morrendo, praticamente morrendo. Ele vira e fala, e agora, Abigail, eu vou te deixar sozinha, você não tem mamãe, não tem papai, não tem ninguém, você vai ficar sozinha. Ela vira e fala assim, mas eu tenho meu noivo, o Saulo. Aí ele olha para o Saulo e fala assim, Saulo, eu sei que você é uma pessoa boa, cuida da minha irmã. Aí Saulo não entende isso. Quando ele era Saulo, ele não entende como que um cara morrendo por causa dele e ainda falou, cuida da minha irmã. Tipo assim, para ele era uma loucura. Era sinal de fraqueza, de louco, fraqueza. Até ele se transformar em Paulo, né? Vamos dizer, né? Enfim, Abigail era sua noiva, ela faleceu e ele tem um sonho com ela e o Estevão, que era o Gesiel. Os dois vêm caminhando e Gesiel, que era o Estevão, vira e fala assim, Saulo, levanta,
Vamos, levanta. E ela chega com aquela coisa mais linda, que ele, assim, no livro põe ela como uma pessoa muito singela, meiga, sabe? É muito bonito. Aí ela vira e fala assim para ele, quer ver? Fala um monte de coisa, que são 3 páginas, gente. É a coisa mais linda, são 3 páginas. Aí ela vira e fala para ele assim: Paulo, ama, trabalha, espera e perdoa. Mas essas 4 falas que ela fala ama e escreve 1 parágrafo. Ela fala trabalha, escreve 2 parágrafos explicando. Então, assim, são páginas lindíssimas que vale a pena ler no livro, tá? E aí, ele acorda assustado e eles vão embora. Ele acorda assustado e fala: não, eu tenho que seguir o que ela falou comigo. Claro, ela é o amor da minha vida, eu tenho que seguir. E aí ele começou a refletir em suas ações. Aí ele virou e falou: bom, o pai dele tinha dado um saquinho de moeda para ele, porque ficou com dó, e ele falou: vou comprar um tear e vou ficar aqui na redondeza trabalhando. E ali ele ficou mais alguns bons anos, trabalhando de artesão, com um mendigo. Todos achavam que ele estava louco, andando na rua, sentado aqui e acolá, arrumando chinelo, sandálias, barracas, e todo mundo ficava com dó dele, achando que ele era um louco. Quando um certo dia, Barnabé, que era um colega da Casa do Caminho, de Jerusalém, chega e vai até ele. Isso passaram-se muitos anos. O total de anos que tem mais ou menos na história são de 13 a 14 anos que ele ficou retirado de tudo, tá? Como artesão. Então, ele teve um tempo de adaptação. Ele não virou Paulo de um dia para o outro. Não, ele teve que ter o tempo dele. E foram mais ou menos 13 a 14 anos. Aí, Barnabé chega e fala assim: aqui, lá na Antioquia, a gente está precisando de gente para ajudar. Você não quer vir comigo, não? Tem que ser uma pessoa que entende das leis mosaicas e tem que saber do evangelho também. Aí ele vira e fala: ué, vamos, embora nessa. E ele foi com Barnabé. Aí começou aquelas viagens, foi aí que começou. Mas ele foi seguindo Barnabé. Quem mandava, entre aspas, era Barnabé. E ele foi. E aí, nessa época, ele encontra Lucas, na Antioquia. Lucas fica sabendo sobre a missão ali da igreja em Antioquia e fica muito contente, vai para lá e se interessa. E Lucas pensa e fala assim: por que todos chamam caminho? Ah, eu sou do caminho. Ah, eu vou para o caminho. É a igreja do caminho. Por que a gente não fala cristão? Porque a gente segue o Cristo. E foi nesta época que foi inventada, né, a palavra cristão pelo Lucas, discípulo Lucas, tá? O apóstolo Lucas. Ele que virou e falou: vamos então, ao invés de falar caminho, vamos falar cristão? Porque aí todo mundo sabe que cristão é o que segue o Cristo. E todo mundo adorou. Barnabé mandou uma carta para Jerusalém, para o Simão Pedro. Eles aceitaram também, acharam excelente ideia. E aí ficou sendo cristão. E logo depois, cristianismo. Aí vem o cristão e o cristianismo, tá, gente? De onde que surgiu? Ideia de Lucas. Bom, nisso, ele continuou as viagens. Logo depois, aí já tem bastante tempo que ele está viajando, aí já começam as perseguições ficarem mais acirradas. Em Jerusalém fica bem ruim, eles começam a açoitar as pessoas. Tiago Maior, filho de Zebedeu, é condenado à morte em praça pública. Simão já fica sozinho, já fica nervoso porque está sozinho. Aí tem o Tiago Menor. E vai aquela coisa assim, ficando muito ruim para os cristãos. E ali ele começa a falar assim: bom, então já que em Jerusalém nós estamos com muito problemas, porque os judeus, os fariseus, não gostavam deles, porque eles estavam indo contra a lei mosaica, porque para eles Moisés era o primeiro e
Jesus era um ser inútil, que não fazia caso nenhum na vida deles. Então, o que eles fizeram? Ele pensou, Barnabé, que tal se a gente sair e vamos ensinar o evangelho, falar de Jesus para os gentios. Quem é gentios? Gentios são todos aqueles que não é de Israel, de Jerusalém, que é judeu. São todos. Grego, romano, qualquer outro, tá? Esses são os gentios. Por isso que ele é o apóstolo dos gentios. Porque ele sai e leva a ideia do cristianismo, do cristão, de Jesus, para outros lugares. E foi através dele que todo mundo, que o cristianismo, né, foi essa glória que a gente tem até hoje, né? Então, o primeiro lugar que eles criam uma igreja nova, gente, eu vou ter que ler aqui porque eu não consigo falar essa palavra, tá? Peraí. Chama Neia Pafos. É uma cidade, tá? Que ele e Barnabé, eles foram para lá. Começar. Vamos tentar ir lá. Chegou lá e encontraram um pré-cônsul, eles falavam pré-cônsul, procônsul, que escutaram que eles estavam lá. Em todo lugar que eles iam tinha muito israelita. E eles eram contra qualquer um que fosse cristão. Então, ele vira e fala assim, chama esse cara para ele vir aqui, que ele estava com uma doença muito rara. Então, chamou Barnabé e Paulo para ir até lá, na casa dele. Chegou lá, tem uma fala bacana no livro também, que mostra que ele estava pagando um curandeiro, vou dizer assim. Esse pré-cônsul estava pagando um curandeiro para ver se curava ele daquela doença que estava já há 1 ano, e ele estava definhando. Aí chamou, eles foram, chegaram lá, o que acontece? Paulo começa a conversar com ele. Aí, o curandeiro do lado, tipo assim, os caras são charlatão igual eu, né? Pensando, né? Provavelmente. Aí ele vira e fala, vamos fazer o seguinte, nós somos... Aí ele falou, né, de Jesus, que ele era fariseu e que ele encontrou Jesus. Aí o cara virou e falou assim, mas, assim, o que você pode fazer por mim? Ele virou e falou assim, aqui, há muitos anos atrás, esse mesmo pré-cônsul foi curado por Gesiel quando era escravo no navio. Ele vai e conta a história todinha de Gesiel, porque Gesiel, gente, Paulo, em todas as vezes aqui que ele menciona que ele falou com Jesus, ele fala no Evangelho, que ele fala assim, conversei com Jesus, tive uma visão de Jesus. Era Paulo, era Estevão, não era Jesus, era o Estevão, só que ele não via a cara. Teve uma vez que ele foi em Jesus realmente, foi quando ele morreu, que Jesus veio buscar. Mas até então era o Estevão que aparecia para ele e ele achava que era Jesus, tá? Ele não tinha distinção de ser o Estevão. No livro Paulo e Estevão, é claramente que era Estevão, mas no Evangelho não explica isso, não fala assim, tá? Então, ele vira e fala, em tal época, 10 anos atrás, você teve uma doença e um rapaz que foi enviado por Jesus te curou. Aí o pré-cônsul falou, como é que você sabe disso? Ele falou assim, porque eu conheço a história. Aí ele... Na mesma hora ele curou o cara virou e falou, pronto, já vou ajudar, vou fazer aqui uma igreja para vocês já podem ficar. E aí eles ficaram, foi a primeira igreja criada de Paulo e Barnabé. Neste dia, Barnabé vira e fala assim, poxa, isso é um ato muito bacana. Que tal se você mudar de Saulo para Paulo? Para comemorar a sua troca e a nossa primeira igreja que nós fundamos. Ele falou, tá bom, é só uma letra, vou trocar. Foi aí que ele trocou, de Saulo para Paulo. Mas isso já fazia mais de 10 anos que ele trocou de nome. E desde então, ele usou esse nome como até os seus últimos dias, que foi no primeiro que ele estava no corredor da morte. Bom, aí, essa troca de nome também, gente, é mencionada em Atos, viu? Em Atos, capítulo 13, versículo 9 a 13, ele fala assim, todavia Saulo, que também chamava Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando nos olhos dele, continua a fala. Então, a única parte que mostra que Saulo trocou para Paulo foi em Atos, tá? Tem esse pequeno trecho que fala isso, tá?
E assim eles conseguiram fazer as viagens, saíram dali, montaram uma igreja, e aí começou todas as viagens. Aí agora eu pergunto para vocês, quem foi Paulo? Aí a gente pode falar, quem foi Paulo antes da conversão e Paulo depois da conversão, não foi? Não tem dois Paulo? Tem o Saulo, Paulo, tem o Paulo, o Saulo, que é a sombra de Paulo, né? Que é uma sombra horrível, né? Um bem complicado. Então vamos ver aqui. Paulo antes da conversão. Quem quer ler? Lê para mim, alguém? Não? Leia, por favor. Paulo, antes da conversão, tinha uma visão estrita da lei de Moisés. Acreditava que a salvação vinha pela observância da lei. Ele queria erradicar o cristianismo que ele via como uma heresia. Perseguia os cristãos, acreditando estar fazendo a vontade de Deus. Ele tinha uma visão bastante limitada e centrada no judaísmo, acreditando que a salvação era exclusivamente para os judeus. Orgulhoso, violento, defendia a fé judaica. Esse era Paulo antes da conversão, que no caso era Saulo, né? E depois? Alguém quer ler? É porque eu tô falando demais, né, gente? Eu leio. Vai. Passou a ser um missionário cristão, apóstolo do amor, da compaixão e da reconciliação. Ele demonstrava compaixão pelos outros, incluindo seus inimigos. Passou a ser um defensor da unidade entre os cristãos judeus e gentios, humilde, cheio de amor. Ele passou a ser o perseguido, enfrentando prisões, açoites e outras adversidades em nome do Evangelho, mas sempre com alegria e coragem, considerando um privilégio sofrer por Cristo. Ele não se envergonhava de seu passado, mas via sua transformação como um exemplo do poder de Deus para mudar vidas. Ele tinha visão mais universal e missionária, acreditando que o Evangelho deveria ser levado a todos os povos, judeus e gentios, sem distinção. Esse era Paulo. Quem foi Paulo? Esse. Ele foi Saulo também? Foi. O que a gente pode tirar? A gente pode ser Saulo hoje, mas a gente pode ser Paulo amanhã. Nós podemos também nos transformar. Nada é perdido. Gente, Saulo matou milhares de pessoas. Foram muitas, não foi uma ou duas, foram muitas. Ele arrasou a vida de várias pessoas, de famílias, de tudo. Ele não virou um Paulo, um missionário. Se não fosse Paulo, talvez a gente nem conheceria o cristianismo, porque ele levou para todos os cantos, né? Então, o que a gente pode falar então? Aí então eu viro e falo, quem foi Paulo? Aí eu vou falar agora o meu ponto de vista de Paulo. Paulo, convertido de Damasco, que por volta do ano 33, 36 foi que ele se converteu, preparou-se por 13 anos, começou as viagens missionárias aproximadamente a partir do ano 47 depois de Cristo, que durou cerca de 30 anos. Aquelas viagens foram 30 anos, gente. 30 anos apanhando, e quando ele apanhava com a açoitada, o chicote tinha um pedacinho de ferro que entrava e rasgava. Não era só um chicotinho. E ele apanhava em todo lugar que ele ia, ele apanhava. Porque eles não queriam ele lá. Entendeu? Então, Paulo foi um disseminador do cristianismo, apóstolo do amor, da compaixão, da reconciliação. Foi o maior missionário dos gentios. Que somos nós, né, gente? Os gentios somos nós. Podemos dizer que ele foi o maior bandeirante do cristianismo. Espalhou a mensagem de esperança, criou várias igrejas por onde passou, foi preso várias vezes, tinha muitas cicatrizes em seu corpo e até a sua morte, por volta do ano 67 depois de Cristo, ele amou muito, gente. Ele amou muito. Esse foi Paulo. E como a gente, para terminar com chave de ouro, né, porque eu não posso passar muito, eu vou ter que colocar aqui, gente, porque
É lindo, né? Isso tudo aí eu já falei. A fala de Paulo, o que é o amor, que todos conhecem, porque tem uma música maravilhosa que fala isso, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 8. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tira. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e que ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu amor para ser queimado, o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Paulo. Ai, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Bom, eu não vou perguntar se tem perguntas não, tá, gente? Porque eu não vou responder. Ai, começou. Alguma pergunta, gente? Deixei a desejar? Fale, James. Não é uma pergunta, mas é apenas uma observação que eu vi uma coisa em comum entre os dois, o Paulo e o Saulo, a fé. Por mais que a fé que ele julgava ter fosse de forma errada, ainda assim ele tinha. Não, ele a mesma dureza que ele foi quando ele defendia a lei mosaica, ele fez com o cristianismo. Foi a mesma dureza, foi a mesma firmeza, não vou falar dureza, firmeza, né? Porque depois já foi com amor, né? Mas foi isso mesmo. Mais nada, gente? Ai, gente, que felicidade. Tem um comentário. Sim, diga. Mas no homem que matou tanta gente, na hora de transformar, como é que ele se perdoou, né? Mas aí é que tá. É aquela história. Na hora que ele vê Jesus, a emoção dele, o impacto foi tão grande, porque Abigail, a noiva dele, que ele amava tanto, falava e ele achava que ela estava louca, que era impossível. Então, na hora que ele viu Jesus, aquilo ali para ele, ele não falou nada, ele só virou e falou assim, o que queres que eu faça? Ele não perguntou quantas pessoas, peraí, deixa eu pensar quantos que eu matei. Nossa, ele tá aqui com a... Ele não quis, ele simplesmente sacudiu a poeira, levantou e foi. Ele não olhou para trás. Ele não olhou para trás. É que ele, se você pensar, isso é muito legal, porque que é o que o amigo trouxe, o grande barato do Paulo é que ele, estrategicamente, era uma pessoa super importante. E ele já estava sendo guardado já. Ele era um vaso escolhido. Ele já estava sendo guardado, ele estava sendo preparado. Não é à toa que ele era um fariseu, não é à toa que ele era o mestre da lei, e não é à toa que a gente precisava desse cara, mestre da lei, fariseu e firme, para que ele se convertesse. Por que eu estou falando isso? Quando ele punia alguém, era acreditando em Deus. E ele estava certo. Ele estava fazendo a coisa certa. Então ele nunca foi contra os princípios dele. Nunca. Porque tudo que ele fez foi em cima da lei. E ele, como um senhor da lei, como um fariseu, quando ele punia alguém, ele punia com a certeza de que ele estava fazendo o que Deus dizia. E aí vem Jesus e fala, eu não vim destruir as leis, eu vim cumprir, eu vim dar uma nova interpretação. E quando Jesus aparece na frente dele, é que ele fala, caramba, interpretei tudo errado. Exato. Mas a gente precisava de um cara que soubesse das leis judaicas para divulgar essa nova forma de se interpretar a lei judaica. Então, por que ele nunca teve remorso? Porque ele não fez
Ele não fez nada errado. Na opinião dele, ele estava certíssimo. Naquela hora ele estava certo. Uhum. Ele estava seguindo o que a lei pedia e ele era uma pessoa correta. Exato. Ele era uma pessoa correta. Então ele achava que o que ele fazia era o correto, ponto final. Jesus usou a força dele a favor. Sim, sim. Tem uma parte do evangelho que eu não sei onde, mas fala que ele era o vaso escolhido. Gente, o vaso escolhido, como que faz um vaso? O vaso é de argila. A argila, para ela ficar boa, ela tem que ser socada e batida muito, 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 para ela ficar fofinha e você depois moldar. E ele foi um vaso escolhido. Ele já estava escolhido. Agora, tinha sim a sua pergunta. Vi Jesus. Não, mas eu não vou fazer isso porque eu fui tão ruim, eu matei tanta gente, eu não vou fazer. Aí ele estava negando o vaso escolhido. E Jesus ia encontrar outro vaso escolhido. Não ia ser ele, mas ia ser outra pessoa que ia levar o evangelho para os gentios. Mas ele teve a percepção. Tanto é que quando Barnabé chamou ele para ir, chamou para fazer as visitas, por quê? Porque ele sabia das leis mosaicas. Então ele entrava na sinagoga, ele debatia com os caras, tete a tete. E depois que ele falava tudo da lei mosaica, aí ele vinha com Jesus. Na hora que ele trazia Jesus, aí acabava. Aí ele era açoitado. Aí ele era levado para fora e açoitado. Entendeu? Mas ele estava no tete a tete com os caras, porque ele era super bacana no que ele fazia, né? Então ele foi um vaso escolhido. É uma decisão bem difícil, porque é muito mais fácil. Ele foi pelo caminho mais difícil, porque é muito mais fácil você ficar se afogando na culpa e no desespero. Mas eu sou culpado. Mas por mim, olha só como eu fiz um monte de coisa errada, e ficar lá naquela tristeza, se afogando, porque naturalmente nós já somos inclinados para fazer isso. Então ele tomou a decisão mais difícil, o caminho mais difícil, que é o que você comentou, de sacudir a poeira. Sim. E ir para frente. E o que eu posso fazer para mudar isso, então? Como é que eu posso melhorar? Exato. Como é que eu posso afogar um pouco esse karma que eu criei para mim? Exato. Sem falar das acusações, né? Nossa, muito demais. Diga, Camila. Ele foi interessante falar, mostrar uma coisa também. Levou 13 anos para Sim. ele fazer essa conversão. Então a gente acha que a nossa conversão é assim. Não, porque eu... não é. Não. Leva tempo, né? Então acho que esse tempo foi importante para ele também ver, não, eu posso, eu consigo, eu estou trabalhando para isso. Gente, ele ficou morando no deserto, sem nada, sem ninguém, só um casal. Ele e um casal. Ficou ali, trabalhando, fazendo artesanato, né? Conversando com seus botões, né? Estudando todos os pergaminhos que ele tinha. Né? Então, é muito complicado, não é facinho, né? A transformação é complicada. Não tem aquela fala, né, de Chico falou, não tem como mudar o que é sido passado, mas a gente tem como fazer um novo começo, exatamente. É isso aí. É isso aí. Mas então, tá bom, né, gente? Então, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, gente. Boa noite. Agora tem os passes. A prece final. Quem vai fazer?